Tudo bem, pessoal do YouTube? E para começar, analisaremos o livro A Criança Terceirizada. Vamos analisar juntos? Começando a nossa análise, pessoal, eu queria falar para vocês que esse é um livro muito bom, muito legal. Eu já li, já reli e usei em várias ocasiões na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. O livro A Criança Terceirizada é do autor José Martins Filho. O José Martins Filho é um médico, pediatra, com um vasto currículo e experiência no trato aí com crianças. E o seu livro ele é muito importante para todos que têm crianças em casa, que trabalham com crianças ou que queiram um dia ter contato com crianças. Então ele fala um pouquinho da terceirização nos cuidados com as crianças. E se a gente levar em consideração o momento que estamos passando de pandemia do coronavírus, nós podemos aí observar que a questão da terceirização ela ficou evidente nesse momento. Como assim? As crianças deixaram de ir para a escola. Elas estão passando por um momento em que elas não podem estar aglomeradas, estarem juntas de outras crianças. Por esse motivo, as crianças estão tendo que ficar em casa, com os pais, com os cuidadores. Ou seja, a terceirização ela foi interrompida. E como assim a terceirização ela foi interrompida? Para a gente conseguir entender esse conceito aqui de criança terceirizada, nós temos que passar um pouquinho pela história da infância, né? E o autor faz muito bem isso nesse livro. Então, se a gente for parar para analisar os capítulos do livro, eles fazem uma trajetória. Eles têm todo um contexto em que vai contando a história dessa infância, a história dessa criança, até chegar nas crianças que nós conhecemos hoje. Esse livro, ele é um livro de 2012, então ele já tem aí 8 anos que ele foi escrito. Porém, ele continua muito atual nos seus temas e nos conteúdos que ele trabalha. Então, no primeiro capítulo, o autor ele traz a questão da história da infância. A infância sempre existiu? Sempre existiram crianças? Sim, porém não da maneira que conhecemos hoje e nem era dado valor para as crianças como é dado hoje. Hoje, se a gente parar para analisar, as crianças elas ocupam uma posição central dentro da nossa vida. As crianças elas passam a ser, de um tempo recente para cá, o centro da família. Então as crianças elas se tornam aí quase que os membros mais importantes dentro de uma família. Hoje, por exemplo, nós temos um comércio todo voltado para as crianças, nichos de comércio todos voltados para a criança, e isso faz com que as crianças sejam hoje tidas como lucrativas para o sistema. E isso não foi sempre assim. Bom, antigamente, na Idade Média, até antes disso, as crianças eram tidas como membros da família, só que membros que ainda não estavam prontos, membros que ainda não tinham voz, não tinham direito de ter vontades, desejos, nada parecido com isso. As crianças, elas eram como mini adultos. Elas então tinham que atingir uma certa maturidade para serem inseridas no mercado de trabalho, para serem inseridas numa vida matrimonial e assim por diante. E a violência contra as crianças, isso sim sempre existiu. Ainda mais em um período em que as crianças não eram valorizadas e não tinham esse mesmo aspecto que tem hoje, diante aí de toda uma sociedade. Então a violência ela sempre existiu.
contra essas crianças. E geralmente direcionadas aí por familiares, direcionadas até por membros de fora da família. E o que acontece é que de alguns anos para cá, principalmente com o fim da escravidão no Brasil, nós temos um aumento muito grande. Qualquer dia eu faço um outro vídeo para a gente analisar esse contexto, esse pedaço da história do final da escravidão até o início do século passado, como que foi a situação das crianças nesse período. Com o fim da escravidão, as crianças, filhos e filhas dos escravos, que viviam nas fazendas, nas propriedades dos senhores, eles foram colocados para fora desse contexto. Então não tinham onde morar, não tinham como subsistir, não tinham como ter uma maneira de se manter. Muitas famílias não conseguiram nesse período se manter e as crianças elas foram morar na rua, viver na rua, ficavam em situação de rua. E isso por volta da década de 20 do século passado começou a se tornar um problema social muito grande. Essas crianças na rua, essas crianças desde a época da escravidão e depois disso também sendo obrigadas a trabalhar em trabalhos insalubres desde muito cedo, sem o mínimo de condição de sobrevivência e de desenvolvimento a que a infância necessita. E isso se torna um grande problema na nossa sociedade. Como resolver essa questão dessas crianças que trabalham, dessas crianças que vivem na rua, dessas crianças que muitas vezes não têm família? Como resolver isso? Nós temos, depois de muitas décadas, uma evolução na nossa legislação, onde com a nossa Constituição de 1988 e depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, nós temos a criança saindo de um papel coadjuvante dentro da sociedade para um papel principal dentro da sociedade. Então temos aí uma legislação específica para crianças e adolescentes, onde essas crianças e adolescentes eles são protegidos por essa legislação a partir de então, coisa que não acontecia antes. Seguindo um pouquinho, com o livro aqui do José Martins Filho, acontece a partir disso a necessidade das famílias, principalmente aí das mulheres, das mães, de saírem para trabalhar, de participarem da vida econômica das casas. E isso traz um outro problema para essas crianças. As crianças ficam sem a presença do cuidador principal, que nesse caso aqui seria a mãe. E como que algumas mães que saem para trabalhar desde a idade dos filhos muito cedo, os filhos muito pequenos, como que elas conseguem resolver esse problema, sendo que existe a necessidade de colaborar economicamente com a família? É aí onde entra a terceirização propriamente dita. As famílias, as mães, os pais procuram maneiras de suprir a necessidade dessas crianças, mas de uma maneira indireta. A terceirização, pessoal, nada mais é do que passarmos a responsabilidade para outra pessoa de fazer aquilo que nós poderíamos fazer. No caso da criança terceirizada, o cuidado, a educação, muitas vezes o carinho, a atenção e várias outras coisas que a criança em uma fase de desenvolvimento necessita. Então inicia-se nesse período a terceirização da infância. E aí nós saímos de um contexto onde existiam crianças abandonadas na rua
para onde existem crianças abandonadas dentro das próprias casas. Explico melhor para vocês. A ideia do autor aqui é trazer que, mesmo com toda essa necessidade de se trabalhar, de colaborar economicamente para manutenção das famílias, as crianças elas necessitam de alguns cuidados básicos dentro da família. E esses cuidados eles deveriam vir dos pais, do pai e da mãe das crianças. Porém, quando terceirizamos esses cuidados, terceirizamos essas situações que deveriam ser supridas pelos pais, nós temos aí um novo tipo de abandono, um abandono contemporâneo, vamos dizer assim, que é as crianças, mesmo com família, mesmo tendo alguém ali por elas, essas crianças elas se sentem abandonadas, pois não tem a figura materna e paterna o tempo todo ali com elas. Assim, nós chegamos em um momento em que temos uma nova característica na sociedade. Novos pais e novos filhos que estão aí na nossa sociedade e que você com certeza conhece alguém. Né? Uma família aí que o pai e a mãe trabalham fora, a criança ela fica ou com uma babá, ou na creche, ou na escola, desde muito cedo. Quero que vocês fiquem atentos, porque esse vídeo ele não tem a intenção de fazer uma crítica a esses novos modelos familiares. Estamos aqui com a intenção de analisar o livro do José Martins Filho e trazer aí um pouquinho do que ele quer passar com esse texto que ele nos apresenta. Então existem novas configurações familiares, existem novos pais, existem novas mães e, consequentemente, estamos tendo aí o surgimento de novos filhos. E esses filhos, vamos lembrar, serão os próximos pais. Assim sendo, podemos observar que novas crianças estão surgindo nos dias de hoje. Como assim novas crianças? Crianças com características novas. Ao mesmo tempo em que os pais têm que sair para trabalhar, colaborar economicamente para o sustento da família, nós temos também o surgimento das tecnologias, da internet ultra rápida e de outras ferramentas que também vêm colaborar para essa terceirização. Ou vocês não conhecem ninguém, nenhuma família, em que quando uma criança começa a ficar um pouco mais agitada, um pouco mais sem paciência, e um dos pais, a primeira coisa que faz é dar o celular. Com um filminho, com um desenho, com um joguinho. E muitas vezes essa é a única ferramenta que os pais têm para suprir aquela necessidade da criança. Hoje as crianças estão expostas a muitos estímulos. Hoje os desenhos são super rápidos, hoje os jogos são super rápidos. Você deve ter alguma criança aí na sua casa que ela mexe no celular muito melhor do que você. Que você está com alguma dúvida de como fazer aí com o seu celular ou com o seu computador, e a criança vai lá, e crianças pequenas, a criança vai lá e consegue resolver para você da melhor maneira possível e faz rápido, e você, quando vai ver, ela já resolveu e você nem aprendeu o que ela fez. Mais uma vez eu reforço, essa não é uma crítica aos modelos de família que temos atualmente, essa não é uma crítica à exposição às tecnologias, é apenas uma reflexão, é apenas uma análise. E essa análise nos faz pensar se é isso mesmo que a gente quer. Se esse é o caminho certo ou não, ou se fomos para um caminho e que agora não tem mais volta, ou se fomos para um caminho em que ainda tem volta. Uma coisa é certa, para a psicologia, a presença materna e paterna na vida de uma criança, ou de pessoas que façam o papel materno e paterno, é de extrema necessidade. E isso não pode ser substituído ou, segundo o livro, terceirizado. Não podemos terceirizar o carinho,
o cuidado, o amor, a atenção para babá, para a escola, para a vizinha, para a avó. Essa é uma responsabilidade dos pais. E os filhos sentem isso quando falta esse elemento principal que deveria vir dos pais. E agora vamos falar um pouquinho do nosso momento que estamos atravessando. Momento de pandemia, momento em que as crianças saíram desses lugares terceirizados, desses lugares fora da família e voltam para a família. Rara algumas exceções, hoje não temos mais como enviar as crianças para babá, não temos mais como enviar as crianças para a escola. Hoje as tarefas da escola estão sendo feitas com o auxílio dos pais. E o que a gente tem visto, principalmente nas redes sociais? Algumas pessoas sem saber o que fazer, sem saber como ajudar os filhos, sem saber desempenhar o papel que seria o papel dos professores e que os pais deveriam desempenhar esse papel da educação em casa. Pais que estão experimentando como que os filhos são longe deles. Porque hoje, na nossa atualidade, não existe mais longe. Os filhos estão com os pais. Claro, alguns ainda estão tendo que sair para trabalhar, trabalhos essenciais, e alguns não. Alguns estão permanecendo na quarentena. E como que esses que estão permanecendo na quarentena estão lidando com esse contato bem próximo dos filhos? Em algumas postagens aí nas redes sociais, nós percebemos que os pais, muitas vezes ou algumas vezes, não estão sabendo lidar com essa proximidade. Não estão sabendo lidar com esse contato direto com o filho. Não estão sabendo lidar com as necessidades básicas dos filhos. Não estão conseguindo suprir isso. E isso é muito preocupante. Alguns pais e mães atacando o sistema de educação, atacando os professores, que onde já se viu as aulas ficarem suspensas por mais algum período. Que não vem a hora da escola voltar, que não vem a hora da babá voltar. Que tipo de geração está sendo criada? Esses filhos, hoje, que sentem a ausência desses pais, eles serão pais. E o que eles terão para oferecer para os filhos deles? Eu acho que essa é uma boa análise para mim, para você que está em casa, para a gente fazer. Esse livro é um livro super legal para a gente poder refletir. É um livro super bacana, é um livro que eu recomendo, é um livro que faz a gente pensar muito no nosso papel quanto pai, quanto mãe, diante do nosso filho, das necessidades que ele tem, do que ele precisa para ser um ser humano saudável, fisicamente e psicologicamente. Então a dica de hoje, o que a gente conseguiu analisar juntos hoje, foi o livro A Criança Terceirizada, de José Martins Filho. Fica a dica e na semana que vem a gente volta com mais uma análise. Valeu, pessoal!